Eu sempre quis Sério, Casão? jogar no Nordeste. Quem não me ligou, Casão, Então, naquela época? olha só. Eu jogaria no Santa Cruz, no Náutico, no Sport. Eu jogaria no Fortaleza, no Ceará, que eu gosto pra caramba também. No Bahia, principalmente. O Vitória também, mas eu gosto muito do Bahia, sabe? Eu não tenho Botafogo da Paraíba. Eu não tenho esse problema, sabe? Eu acho assim, cara, eu jogava por amor. Se eu tô afim de jogar em qualquer lugar, não importa. Se eu tô jogando no Campeonato da Paraíba, no Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca, não importa. Eu gostava de jogar futebol. Eu gostaria muito de ter jogado lá, nos três. Eu vou te explicar. Eu tenho um carinho muito grande pelo Náutico. Ah, massa. Porque eu ganhei a chuteira de bronze lá no Náutico. Ah. Em 82, eu fui o terceiro artilheiro do Brasil. Você falou de que perdeu até um jogo pro Náutico também, né? Depois Você eu tava perdi, falando, então. Mas em 82, eu fui o terceiro artilheiro do Brasil. O Baiano foi o primeiro lugar, Isso, em 82. O Zico foi o segundo colocado e eu, chuteira de ouro, de prata e de bronze. E a festa foi no Náutico, porque o Baiano ganhou a chuteira de ouro. Aham. E a festa foi lá no Náutico. E eu tinha um amigo muito, muito próximo, um amigo, o Cláudio Marques, foi um quarto zagueiro, jogou no Náutico. Ele tinha jogado ele era do Curitiba, eu era fã do Cláudio Marques. E eu jogava no Juvenil. Depois nós pegamos amizade, principalmente nesse dia. Então eu tenho um carinho pelo Náutico, assim, por eu ter tido um momento de importante na minha carreira, no início, eu tinha 19 anos, ter ganho a chuteira de bronze lá. Mas é claro que eu me identifico bastante com a torcida do esporte. Né? Principalmente quando a gente ia jogar na ilha, é Corinthians, né? É Corinthians, aquele negócio, aquela pressão, sempre a torcida lotado, né? e tal. Mas o lance é que eu gosto dos três times de Pernambuco. Gosto mesmo. Eu curto o Santa Cruz também. Lamento a situação hoje em dia do Santa Cruz. Joguei muitas vezes contra o Santa Cruz. E eu sempre achei os times de Pernambuco bons, cara. Eu sempre achei que os times eram fortes. Eram mais difíceis de jogar contra os times de Pernambuco. Lá ou aqui, mas principalmente lá, era muito mais difícil do que os outros que a gente enfrentava. Sempre, primeiro na minha época, a geração dos anos 80, os times eram bons, cara. Sim. O esporte já era bom. O Náutico era fortíssimo. O Santa Cruz também. Santa Cruz, Joguei na época muita... de Ricardo, né? Ricardo Rocha começou lá. Teve Sim, exatamente. Ricardo Rocha, Zé do Carmo, exatamente, era esse time. Então eu sempre gostei, sempre quis jogar lá em Pernambuco mesmo, de preferência, assim. Se eu fosse escolher times para jogar no Nordeste, eu ia escolher os três de Pernambuco ou Bahia. Porque na minha cabeça eram os quatro mais fortes. Aquele time que, tudo bem, eu não vou estar no Corinthians e no Flamengo, mas eu vou estar em time que vai, vai jogar, que vai disputar campeonato, né? Que vai para cima. Naquela época, o Vitória, por exemplo, ele não jogava. Ele não era uma grande equipe ainda. Né? Não tinha voltado... Ele se transformou a partir da década de 90. Exatamente. Né? A partir da Exatamente. Que veio Alex Alves, Paulo Isidoro, né? Que veio para a final com o Palmeiras. Exatamente. Aí foi Tinha o Edilson, o Vampeta, o Dida no gol. E aí o Santa Cruz também era muito forte. Então eu queria jogar num time que para mim não tinha diferença nenhuma entre os três times de Pernambuco e o Bahia e os times do Sudeste, sabe? Eu não via essa diferença. Eu achava difícil jogar contra os caras, então eu achava o time dos caras bons. Eu queria jogar mesmo. Gostaria muito de ter jogado lá em Pernambuco. E ele profetizou também, Rodrigo, que na época, quando ele estava já parando de jogar, ele sempre comenta que ele já no banco lá, foi entrar no jogo, o cara disse, olha, essa molecada tá correndo muito. No jogo contra o Sport, 94. Não né? dá pra ir não, Não deixa, dá, eu tô não. terminando aqui. Depois desse jogo em 94, acho que foi 3-0. Isso, se não me engano. 3-0. 3-0, né? Eu indiquei o Juninho, o Juninho, o Chiquinho, E o Leonardo pro Leonardo, Corinthians. Eu indiquei os três pro Corinthians. Por isso que eu falei que ele profetizou. O Leonardo jogou no jogou Corinthians. Jogou Jogou no no Corinthians e no Palmeiras. Exatamente. Juninho foi pro Vasco, com o Leonardo logo, e aí depois eu fui pro Vasco, Botafogo, também. enfim. Ele, de certa forma, profetizou e profetizou bem, Não, porque Juninho se tornou... Não foi profetizar, vocês jogavam pra caramba. Eu acho que aí o caminho de cada um, você sabe que futebol depende de uma sorte, um momento, tá no dia certo, no lugar certo, no jogo certo, muda todo o cenário da carreira da gente, principalmente quando a gente tá começando, né? Depois que você atinge um patamar já respeitável, não depende se você jogou mal, jogou bem, se você fez o gol ou não fez o gol. As pessoas olham para você, sabem do seu histórico, te dão crédito. Mas quando você está começando, você precisa estar no momento certo, no dia certo, né? Aí a trajetória, né, de cada um depende desses momentos. Mas eu não vejo... Eu achava o Chiquinho, o Juninho e o Leonardo. Assim, cara, top.
jogadores top, acima da média. E ele foi comentarista antes de ser, né, Rodrigo? Porque ele já estava em final de carreira, ele vislumbrou e visualizou e Juninho se tornou essa lenda mundial que era, né? É.